Fala pessoal, antes de começarmos o vídeo de hoje, quero pedir um favor rapidinho. Se você curte história e quer aprender mais sobre civilizações incríveis, como a de Esparta, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo que eu trago por aqui. E claro, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bora lá conhecer a fascinante história dos espartanos. Vamos começar. Agora que já pedimos para vocês se inscreverem e deixarem o like, vamos nos aprofundar na história de Esparta, uma das civilizações mais intrigantes da Grécia Antiga. Esparta era uma cidade-estado localizada na região da Lacônia, no Peloponeso. Sua história começa por volta do século IX a.C., quando os dórios, um povo que invadiu a Grécia, estabeleceram-se na região. Ao contrário de outras polis gregas, como Atenas, Esparta era profundamente militarizada e sua sociedade era organizada em torno da guerra e da disciplina. Governo de Esparta. O sistema de governo espartano era único e bastante complexo. Esparta tinha uma dupla monarquia, onde dois reis governavam simultaneamente, um de cada uma das dinastias reais, os Agíadas e os Euripônidas. Os reis eram responsáveis principalmente pelas questões militares e religiosas, comandando o exército em tempos de guerra. Junto aos reis, havia o Gerúsia, um conselho formado por 28 anciãos, com mais de 60 anos de idade, e os dois reis. Este conselho tinha poder legislativo e aconselhava os reis, além de decidir sobre questões importantes. Os membros do Gerúsia eram escolhidos pela sua idade e experiência, o que garantia um nível de sabedoria nas decisões. Outro órgão importante era o Conselho dos Éforos, que consistia em 5 magistrados eleitos anualmente. Os éforos eram responsáveis por supervisionar a educação dos jovens, a administração da cidade e a aplicação das leis. Eles tinham poder para convocar e demitir os reis, assegurando que o governo mantivesse a ordem e a disciplina esperadas de uma sociedade espartana. Economia de Esparta. A economia de Esparta era baseada na autossuficiência e na agricultura. Ao contrário de outras cidades-estado que se tornaram potências comerciais, Esparta optou por evitar o comércio excessivo e a acumulação de riqueza. A produção agrícola era feita principalmente pelos ilotas, que eram servos pertencentes ao Estado. Os ilotas cultivavam a terra e eram forçados a fornecer uma parte significativa de sua colheita aos espartiatas. Os espartiatas, a classe dominante, não se dedicavam ao trabalho agrícola ou a qualquer outra profissão. Sua função principal era treinar para a guerra e defender a cidade. Esse sistema de trabalho forçado permitiu que os espartanos se concentrassem em sua formação militar, enquanto a produção de alimentos e bens básicos ficava a cargo dos ilotas. Exército e treinamento militar. O exército espartano é, sem dúvida, um dos mais conhecidos da história. Esparta tinha uma abordagem militar altamente organizada e disciplinada, e seu exército era treinado desde a infância. O treinamento militar começava aos 7 anos de idade, com o agoge, um rigoroso sistema educacional onde os meninos eram submetidos a condições severas para endurecer seus corpos e mentes. Eles viviam em comunidades, aprendendo a lutar, a sobreviver e a trabalhar em equipe. O exército espartano era famoso pela sua formação em falange, uma linha de soldados pesadamente armados que lutavam juntos, protegendo-se mutuamente com seus escudos. Essa tática permitia que os espartanos combatessem de maneira eficiente e disciplinada, tornando-os temidos em toda a Grécia. Guerras e conflitos. Esparta esteve envolvida em várias guerras significativas ao longo de sua história, sendo a mais famosa a Guerra do Peloponeso, que ocorreu entre 431 a.C. e 404 a.C. Essa guerra foi um conflito prolongado entre Esparta e Atenas e seus aliados. A Guerra do Peloponeso começou devido a disputas de poder e influência entre as duas cidades-estado, que representavam visões de mundo bastante diferentes. Enquanto Atenas era uma democracia e uma potência naval, Esparta era uma oligarquia e uma potência terrestre. Durante a guerra, Esparta se destacou por sua disciplina militar e estratégia superior.
A Batalha de Plateia, em 479 a.C., foi uma das muitas vitórias que consolidaram a reputação militar de Esparta. Após anos de combates, Esparta finalmente derrotou Atenas, estabelecendo um breve período de hegemonia no mundo grego. Legado de Esparta. Apesar de sua queda no século IV a.C., Esparta deixou um legado duradouro. Seu foco na disciplina, no treinamento militar e na sociedade coletivista influenciou não apenas outras cidades-estado gregas, mas também sociedades em todo o mundo ao longo da história. Hoje, Esparta é frequentemente lembrada como um símbolo de bravura e disciplina militar. Filmes, livros e jogos frequentemente retratam os espartanos como guerreiros invencíveis, o que, embora dramatizado, reflete a verdadeira essência da cultura espartana. A frase "com um escudo ou sobre ele", que simbolizava a determinação dos espartanos em lutar até a morte, captura a ideia central de que, para eles, a honra e a lealdade eram mais importantes do que a vida. E aí, gostou de saber mais sobre a história fascinante de Esparta? Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!